Nos reportando à questão 98 do Livro dos Espíritos, comentado por Miramês, que o tema de hoje é Espíritos Bons. A leitura nos traz a seguinte mensagem: que todos nós, de certa forma, nascemos num estágio de evolução. E a grande parte do nosso tempo, ou seja, a maior parte do tempo que gastamos nesse processo, nós ficamos na inferioridade. Mas isso não quer dizer necessariamente que já iniciamos a nossa vida na inferioridade. Tudo isso vai depender do nosso estágio evolutivo nas etapas anteriores. E mesmo lá que venhamos aqui com a condição, seja no comportamento, nas atitudes do dia a dia, como a hipótese de espírito bons, isso não quer dizer necessariamente que somos espíritos puros, porque mesmo na condição de bons, nós temos necessidade de resolver algumas pendências, ou seja, solucionar algumas provas que ficaram pendentes em relação ao passado. Porque como nós já aprendemos, toda essa vida na Terra, nossa, essa nossa reencarnação faz parte de um processo de aprendizado constante. Então, a cada nova passagem pela Terra é uma oportunidade de aprendizado que nos estão sendo dadas. Eu separei aqui alguns pontos que me chamou a atenção, aliás, vários, né? E um que me chamou a atenção é essa questão da razão, que é exatamente no sentido de que, à medida que o espírito vai se aprimorando e vai aprendendo, conhecendo essa essência do amor, da sabedoria e controlar as emoções, a questão da razão ela vai ficando um pouco de lado e vai prevalecendo a intuição. Por quê? Porque com a intuição, cada um já conhece o que é necessário. Ele não precisa ficar raciocinando para chegar ao conhecimento. Então, eu achei essa passagem muito interessante de todo esse contexto, e tudo isso faz parte desse processo longo, né, de aprendizado, que é um aprendizado constante com as experimentações aqui na Terra, as provações aqui que somos submetidos, e a cada ato que vamos fazendo sobre o caminho do bem e nos distanciando, mais uma vez que já fala aqui da questão do orgulho e do egoísmo, nós estamos nos aprimorando e dando um passo adiante nesse processo de evolução. Mas isso não quer dizer necessariamente que somos ruins, pois a condição de bons é que nós já estamos um passo adiante nesse processo de evolução. Ou seja, já saímos daquela fase mais crítica, que é da inferioridade, e alcançamos estágios mais evoluídos nesse processo de evolução constante. E aqui leva a mensagem de a gente sempre estar ligado a a lição do amor, a lei do amor. Procurar conhecer essa lei do amor como essência propriamente dita, como amor verdadeiro, que ele faz o encerramento final. E uma outra parte também que me chamou a atenção, essa questão da forja, né, que ele fala, que os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo, ou seja, eles vão sendo lapidados a cada etapa do tempo que está passando por esse período na Terra. Que, como vimos antes, essa passagem na Terra é uma oportunidade importante para nosso aprendizado e nosso crescimento espiritual. O que mais que eu posso trazer aqui? Essa questão, o amor, a sabedoria, domínios da emoção, tranquilidade de consciência, em todos os aspectos. Então, esse conjunto aqui é fundamental para essa nossa etapa de aprendizado, que vai nos permitir nos aprimorarmos e evoluirmos constantemente. Então, em resumo, para não alongar muito, eu tentei extrair mais ou menos esses pontos que eu achei importante destacar para comentário deste momento. E agora eu passo para a Sandra.
Oi, Jorge, obrigado. Ó, se a gente voltar na questão do Livro dos Espíritos, a questão propõe a seguinte pergunta: os espíritos da segunda ordem, ou seja, os espíritos que já são caracterizados como espíritos bons, que estão na busca do bem, eles têm o poder de praticar o bem? Ou eles ainda não conseguem praticar, eles só estão buscando, né? E a resposta diz que eles têm esse poder, segundo o seu grau de perfeição, aquilo que eles já conseguiram entesourar na sua evolução, né? Dizendo que todos os que estão ainda nessa fase de espíritos, essa grande faixa, fala que são espíritos que ainda têm provas, né? Nenhum deles já está livre das provas. Aqui no livro O Miramês, ele faz uma divisão bastante clara entre as classes, dando as características das classes. Então, ele diz, por exemplo, os espíritos bons. Ele define esses espíritos que estão chegando à perfeição com aqueles que têm a tendência para o bem e se esforçam para melhorar. E diz que é uma grande faixa, porém, a faixa dos inferiores é maior. Na Terra, hoje, a faixa dos inferiores é muito maior. Mas a faixa dos bons é um pouco menor e a faixa dos espíritos puros superiores é muito menor. Quer dizer, alguns vêm para nos auxiliar e para nos dar a luz necessária para a gente poder seguir em frente. E ele fala o seguinte, que os espíritos bons que ainda têm uma prova, essas provas são o passado que ainda ficam pesando como fardos e ligando a esse passado de espíritos ainda inferiores. Mas ele fala que quem já está na faixa dos espíritos bons, ou seja, quem já quer melhorar e já se esforça para isso, está com uma grande vantagem. Por quê? Porque o tempo maior é gasto na inferioridade quando a gente ainda nem quer melhorar. Quando a gente fica só patinando e se. Ele fala aqui, se comprazendo com o mal, encontrando alegria nas coisas que são ruins, nas coisas que são más, né? E ele, inclusive, define, olha, aqui, ó. Ele fala. Ai, Deus. Ele fala dos espíritos maus. São aqueles que ainda estão presos ao orgulho, ao egoísmo, criando guerras, assaltos, crimes, né? Mas ele fala que isso tudo é normal na inferioridade, como sendo uma reação da inferioridade quando vê a presença da luz. Então, a inferioridade ataca a luz. Todas as vezes em que surge algo luminoso, os inferiores reagem agressivamente, promovendo guerras, assaltos, crimes, como uma expressão do orgulho e do egoísmo que eles ainda carregam, né? E ele fala que na classe que estão os bons, buscando ser puros, que já realizam coisas boas, já têm o poder de realizar também, mas ele fala que essa busca para conquistar a perfeição, ela é uma busca, como Jorge bem citou, do amor, da sabedoria, do domínio completo das emoções, que vai receber o prêmio da tranquilidade de consciência. Eu achei isso aqui muito bonito. E quando você falou da intuição, Jorge, porque a lição fala que vai se atrofiar a razão para florescer a intuição, porque eles já não precisam raciocinar, que eles já sabem. Eu entendi essa intuição como dos espíritos puros, como uma ligação direta com Deus, aonde não precisa mais raciocinar, você já sabe e você já sente a presença de Deus para agir como se fosse
um braço de Deus, vamos dizer assim. Isso para os espíritos que já alcançaram a pureza. Não é o caso dos espíritos que ainda estão na faixa da bondade, buscando a bondade, se esforçando, porque eles não conseguem essa ligação direta, ainda tem uma ligação mais forte com a inferioridade mesmo, por causa do seu passado delituoso e tudo mais. E ele fala, novamente, abordando a fase de transição que a gente está, desse fechamento de ciclo, né? Que nesse fechamento de ciclo, para abrir um outro, vão se despertando os potenciais dos corações. Achei isso bonito, né? Então, o potencial de quem busca vai se abrindo e vai, de alguma forma, se materializando nos próprios caminhos. E a outra coisa que ele fala, que eu achei bonito, aqui, olha, essa questão aqui, né? Ele fala que o Jesus Cristo, né? A ajuda de Jesus, que sustenta a nossa vida, tem adiado muitas catástrofes. Por quê? Por causa de alguns que estão se esforçando para aprender a amar e para exercitar a caridade. Então, alguns que se esforçam para o bem dão a sustentação para que Jesus possa agir e tornar mais suave essa transição, evitando muitas catástrofes e muitas dores que poderiam ocorrer em função da inferioridade ainda da Terra. E ele fala mais, que é para continuar nessa busca, nesse esforço, porque às vezes a gente até desanima de não conseguir um resultado palpável, mas ele fala que tem que continuar. Por quê? Porque enquanto tiver uma pequena luz acesa, a luz sempre vai dominar as trevas. E eu achei isso muito bonito, porque a gente muitas vezes se debate com essa questão. O que é que faz para acabar com as trevas? Uma pequena luz. Um quarto enorme, escuro, uma pequena luz acesa é suficiente para quebrar as trevas. E ele vem reafirmar isso para a gente, que quebrando essas trevas vão ser afastado o monstro das discórdias. E também achei muito importante classificar a discórdia como um monstro, porque é o que de fato é, né? Toda discórdia é um monstro que vai corroendo tudo que existe de bom quando a gente permite que ela cresça. Enfim, gente, eu achei que é isso que é importante destacar na lição, que está realmente muito bonita. Mas vou passar para o Rogério, fazer os comentários. Obrigado, Sandra. Mas vocês já explicaram muito bem, Sandra. Eu só teve uns lugarzinhos também que a gente vai pensando enquanto vocês iam falando, que ele falou sobre as categorias, e Miramês falou que tem as 3 categorias de espíritos. E aí, eu fiquei me perguntando, é claro que a gente deve estar mais para trás aí, porque nós estamos na Terra, igual ele disse, né? Mas que tem uns um pouquinho mais adiantado. A gente se pergunta, onde eu estou? Aí eu fiquei pensando no estudo de ontem, sobre as preces pelos inimigos e tudo mais, e lembrei do que ele fala na prece. Que ele pediu para Deus para que ele não pensasse mal do seu inimigo, aquele que ofendeu ele. Ele pediu para Deus para que ele esquecesse tudo aquilo e que não ficasse feliz quando acontecesse algo de mal com ele. Então, eu penso que é só eu analisar as minhas ideias para eu ver que posição que eu estou nessa escala que ele coloca. Porque se na Terra ainda existe 2 escalas de espíritos, uns mais atrasados e uns no meio do caminho, como ele disse lá, é a mesma coisa daquele ditado que fala: quem são meus companheiros espirituais? Analisa o que eu ando pensando, né? É a mesma situação aqui. Eu pensei, se a gente não retribuir o mal com o mal e sentir isso dentro da gente, nós vamos achar a posição que nós estamos hoje na Terra. Porque mesmo eles tão evoluídos, como vocês disseram,
Achei tão interessante a maneira que eles colocam ali, que ainda eles têm provas, porque eles carregam a bagagem com eles, o fardo pesado que não descarregou tudo ainda, ao longo de tanto tempo de vida e tantas encarnações, né? Eu achei muito interessante essa parte aí. Tinha um pedacinho aqui que eu tinha marcado, mas não vou lembrar o que que é agora para comentar. Mas, enfim, o, o exercício que a gente vai fazendo ao longo da nossa passagem, como nós comentamos também ontem, é uma coisa forçada no início que com o exercício diário, ao longo do tempo, nós vamos, eu penso que passando para essa segunda fase de espíritos no meio do caminho ali, que ele cita. Eu não tenho o livro do Miramês, para mim, coisa é o pouquinho que eu pude ver de lá. Eu vou passar. Quem tem ainda a Cris, a Maeve? Vou passar para a Maeve, então, para a Maeve comentar para nós. Ah, Rogério, obrigada. Mas vocês já apanharam todos os pontos interessantes, né? Esclareceram bem, muito bem. E a questão parece simples, né? Quando a gente diz assim, existem 3 categorias, tal, parece simples, né? Pensando assim, mas na verdade é uma caminhada, né? Cada passo nos leva a determinado lugar, para um caminho do bem ou para um caminho do mal, né? E com isso, se vamos para o caminho do mal, ficamos presos nos inferiores, né? Na inferioridade. E se estamos aptos a exercer a caridade, de que forma seja lá que ela se apresente, já é um passo a mais na direção dos espíritos bons, caminhando e querendo, lutando para chegar a espíritos puros. O que nós sabemos que é bastante difícil, requer muito estudo, principalmente muito exercício da caridade, porque a questão do muito estudo, ela é muito importante. Mas, assim, de vocês aí, eu não sei se alguém, a Carmen, sim, mas a Carmen não está presente. Para quem, assim, conviveu com Dona Ermelinda, né? Dona Ermelinda era uma criatura incrível, maravilhosa, insuperável. Ela era uma médium que tinha muito pouco conhecimento da, da, das coisas da vida. Não digo conhecimento do espiritismo, não, porque ela, com toda a simplicidade dela, com toda a falta de estudos, ela que foi dada como louca, inclusive, até ela até levarem ela para o seu Antônio Correia e ele dizer que o que ela tinha era uma mediunidade muito forte, e foi aí que ela começou a se desenvolver. Então, a gente vê, né, o estudo, no caso da Dona Ermelinda, que eu tomo a liberdade de mencionar, ele, ele era importante, sim, mas era o estudo do Evangelho, tá? Porque ela lia muito pouco e trabalhava demais. Trabalhava muito na espiritualidade, não deixava de atender ninguém. E se você chegasse um dia no centro espírita
quando eu cheguei pela primeira vez e você ouvisse ela falando, você não acreditaria que era uma pessoa com pouco estudo. Hoje nós temos o livro dos Espíritos, mas nós não tínhamos nós não tínhamos o Evangelho. O papai tinha um Evangelho pequenininho, tá? Aí ele emprestava para mim e até eu comprar um outro numa livraria em Bebedouro, mas era fantástico ver a forma como Dona Ermelinda se expressava. Então, é verdade, não é invenção de ninguém, não, que o conhecimento ele acompanha o espírito, né, o perispírito, e ele vem através de intuição mesmo, né? Porque na vida nós na vida nós deixamos muitas vezes de seguir determinados caminhos porque achamos que sabemos muito pouco, não gostamos de nos expressar, né, Cris? É, A gente tem vergonha de falar, e tem mesmo, é normal isso, é super natural. Também passei por isso e ainda tenho, viu? Não vou te dizer que não. Se eu tenho que falar em público, eu ainda fico meio envergonhada. Mas, mas não tem, a gente não tem que se apegar a isso, ao fato de não termos o mesmo conhecimento que tem o Jorge, a Sandra, né? Que eles têm um conhecimento da vida espiritual muito mais elevado do que eu, por exemplo. E que eu gosto muito e respeito muito ouvir o que eles falam. Então, você não precisa ficar constrangida, tá? Quando você começar a falar, você vai ver que as palavras fluem, né? Porque você vai ver que tem uma intuição maior, tá? E o que vai te ajudar na tua escalada. Falei muito, né? Um beijo para vocês, Cris. Pode falar. para mim, ixi, ai, vocês já falaram tudo. Não. Ah, eu acho que é um tipo que tem que haver um equilíbrio, né, entre a moral e a parte do intelecto, que é o conhecimento que vocês falam, né? Eu penso que essa ordem, a segunda ordem, vai ser uma ordem assim, entre que tem uns que têm mais o conhecimento técnico, vamos assim dizer, e o outro é a prática, que usaria inteligência versus moral, né? E essa moral só vai ser, não depende tanto da inteligência, e sim do seu eu, né? O que você é, o que você tem, como você age. Que eu penso que esse é o conhecimento moral que a gente vai adquirir com a experiência da vida, né? Com a prática dos ensinamentos, da caridade, da humildade. E o conhecimento intelectual é esse que vamos ter através dos livros, né? Que vai nos dando um suporte melhor com entendimento, como é que ocorre os fenômenos, as coisas, né? E o moral é isso mesmo, é o meu eu, é o que eu sou, o que eu pratico, o que eu acho no meu dia a dia. Mais ou menos isso que eu entendi, tá? Muito Desculpa aí. bem, muito bem. Viu como foi fácil? Olha, Não, não, é foi que só é bem começar. simplesinho. Não, bem simples. Muito bom, Muito bom. isso. Da minha fala, eu acrescentaria um detalhe, é que ao fechamento dos comentários remete ao seguinte ponto, né? Que a questão do espírito bom é não só encarnados como desencarnados, né? Em ambos os estágios. Tanto lá quanto cá, existe esse processo, essa divisão, né, de espíritos bons, os inferiores, que estão naquela fase de sofrimento. E aqui na Terra,
eles chamam sempre atenção, é a grande oportunidade que temos para reverter o estágio inferior que estamos, né? E dar um passo adiante nesse processo de evolução, né? Então, achei interessante chamar esse ponto também, né? Sem Sandra? dúvida. Sandra? Tá, Ué, tá sem áudio. Não, Jorge, eu não tenho mais nada para comentar, tá tudo certo. Então tá bom. Que mais? Então podemos ir para também. as vibrações? Sim. Tá Sim. bom, deixa eu só interromper aqui a gravação. Só um minuto.